que é conjoint? Tá? Para que todo mundo acompanhe. Conjoint é um modelo de método de medição direta, tá? De elasticidades, que usa o conceito, que acho que boa parte do público já viu, que é de apresentar diferentes propostas para o cliente, tá? E perceber como que ele escolhe entre essas diferentes propostas. Então, todo mundo já foi, ao final do ano, abriu o UOL e tem lá qual a famosa melhor vestida do ano. E tem lá a famosa A versus a famosa B, a famosa C versus a famosa D. E depois ali eles só criam um ranking. Se você usar uma modelagem mais sofisticada de logit por trás, você conseguiria colocar atributos. Então vamos dizer que eu classificasse essas famosas por vestido branco, vestido curto, vestido longo e vestido escuro. Tá? 4 atributos. E o que eu faço? Eu vou colocando diferentes preferências, comparações entre os clientes, ele vai me escolhendo o que ele preferia, A, B, B, A, C, C, A, D, e eu consigo calcular por trás disso qual é a elasticidade de cada um desses atributos, ou seja, o que atraiu ao público para escolher a famosa X em relação à famosa Y, o vestido X em relação ao vestido Y especificamente. Eles simplesmente usam, eu mensuro o valor marginal do vestido curto em relação ao vestido longo, vestido claro em relação ao vestido escuro e assim por diante. Tá? Só peguei um exemplo bem simples para vocês entenderem. Conjoint é um método onde você aplica questionários desta forma, usando vários atributos do produto, para uma série de consumidores que, em tese, são característicos da sua demanda, e você consegue entender como que esses atributos, como que o consumidor valoriza cada um desses atributos. Qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que você consegue, inclusive, aplicar a metodologia para produtos novos. Tá? Você consegue entender por que o teu produto está ganhando ou perdendo espaço no mercado, porque você consegue enxergar atributos que o cliente dá pouco valor ou muito valor. Eventualmente, você consegue corrigir o seu produto. Tá? Então, ele se integra diretamente com estratégias de marketing, 4Ps e assim por diante. Tá? Mas, mais do que isso, ele é o primeiro método que começa a me dar elasticidades cruzadas diretamente ao consumidor. Então, ele é um método relativamente simples que me permite calcular elasticidades, preços e preços cruzados. Então, eu consigo entender o que eu ganho e o que eu perco e para quem eu perco. Tá? Vendas. Qual que é a desvantagem do método de conjoint? Tá? É que, eu estou aplicando o método obrigando o consumidor a escolher. Na realidade, o consumidor não necessariamente escolhe, ele pode não comprar nada. Tá? Então, não necessariamente quem está escolhendo, ele de fato ia comprar o seu produto. Tá? Ele podia olhar e falar, entre esses dois eu prefiro esse, mas nenhum dos dois ele iria comprar. Então, eu estou aplicando sobre um público que não é necessariamente o seu. Segundo problema do conjoint, tá? Ainda que eu ajuste isso e coloque públicos que já compraram o meu produto, eu estou fazendo ele escolher fora do contexto de mercado. Ele não está no supermercado, ele não está na ocasião de consumo, ele está escolhendo teoricamente. Tá? E a escolha teórica nunca é igual à escolha prática. Tá? Então, um erro comum, eu vejo muita gente fazendo pesquisa de preço e fala, o cliente em média, tem um bordão que se usa muito no varejo, o cliente em média lembra de 15 preços no supermercado. Então, se eu sei quais são esses 15 preços, eu deveria só precificar abaixo esses 15 preços, que é o que o consumidor decide para ir para o supermercado, e depois precificar muito mais alto os demais. Na verdade, isso é um grande equívoco. Tá? O que acontece é que uma coisa é eu perguntar para o consumidor fora do contexto de compra, outra coisa é ele colocar ele na frente de uma gôndola, onde ele já tem uma memória visual, e perguntar se ele lembra quanto vale o preço. Ele pode até não acertar o preço, mas ele sabe que o produto vale em torno de R$2. Ele sabe quando está caro. E ele percebe no valor da conta também se aquele supermercado é caro ou barato no final do dia. Tá? Então, ele pode até fazer uma compra, mas ele não repete essa compra cara. O conjoint tem o mesmo problema. Eu estou fazendo você escolher fora do contexto de compra. Então, a decisão não necessariamente é a decisão real. O terceiro problema é que cada vez que eu quero atualizar essa elasticidade, eu preciso rodar uma pesquisa nova. Então, você imagina que eu estou testando 10 atributos, eu preciso fazer muitos cards, testando muitas vezes a transitividade, as composições, se você prefere A, B, C, A, D,
Quanto mais atributos eu preciso fazer mais perguntas, de modo a ter elasticidades confiáveis. E o consumidor chega um momento que ele está respondendo, que ele liga o automático. Se ele respondeu qualquer coisa, porque ele já não aguenta mais responder. Não é assim que ele escolhe na realidade. Tá? Nós, na Teros, por conta disso, evoluímos para modelos de escolha discreta. Tá? E, especificamente, modelos de avaliação de preferências. O que a gente faz? A gente usa os dados empíricos de venda para calcular qual é a árvore de decisão do consumidor. Então, isso são modelos de Logit, Nested Logit e similares. Tá? São modelos mais sofisticados tecnicamente, mas incrivelmente mais simples de aplicar, que permitem com que o cliente tenha o resultado de um conjoint, na verdade, todo mês. Tá? E aplicado especificamente no mundo real dele. Então, eu consigo fazer este processo, consigo medir elasticidade de atributos todos os meses, consigo corrigir produtos mensalmente, consigo medir a elasticidade dos meus concorrentes, tá? Que se eu colocar num conjoint, vou fazer a pesquisa ficar gigantesca, aqui eu consigo, aqui é força computacional. E como que funciona isso? Com uma capacidade brutal de processamento, simulando milhões e milhões de cenários para identificar o que melhor se aplica à realidade. Basicamente, o que esses modelos fazem é isso. Tá? Então, isso eu consigo aplicar para bens existentes e eu consigo aplicar para planejar bens novos, pensando um bem novo como uma composição de atributos. Então, se eu vou lançar uma nova embalagem da marca X, a marca eu já tenho o valor que o cliente atribui, eu tenho a elasticidade e o valor, as duas coisas saem diretamente do modelo, e eu consigo, na verdade, pensar só qual que é o valor de uma embalagem menor, por exemplo, que o meu concorrente já tem. Então, se eu estou pensando no resizing, se eu estou pensando em reestruturar produtos, não tem métrica melhor. Então, no mundo todo, você está migrando de conjoint para essas métricas, porque no fundo é como se você tivesse isso mensalmente. No conjoint, mesmo que eu aplicasse, que eu tivesse verba, eu aplicasse um conjoint todo mês, eu teria um problema adicional, que é o erro amostral. Cada amostra tem erros, a gente sabe por pesquisa eleitoral, etc., que elas oscilam. Eu nunca vou saber se a oscilação se deve à amostra que eu consegui aplicar a pesquisa ou se ela se deve a uma mudança na percepção do produto. Os métodos de escolha discreta me resolvem esse problema. Então, esses são, sim, se eu puder fazer uma recomendação, migre rapidamente. Vocês vão economizar recursos e vão ganhar estruturalmente assertividade indo para essa nova linha de produtos que surgiu nos últimos 5, 10 anos.